Na última semana, os Estados Unidos atacaram lideranças militares do Irã. Um dos ataques levou à morte do general Qasem Soleimani, líder da Guarda Revolucionária Iraniana. O ato gerou respostas militares do Irã e, claro, aumentou a tensão na região. Com tanta instabilidade, muita gente passou a temer uma nova grande guerra mundial. Diante disso, é inevitável perguntar até que ponto isso é verdade e, principalmente, o que é que o Brasil tem a ver com isso? Para entender melhor essas questões, hoje a gente vai conversar com o embaixador Paulo Roberto de Almeida, conselheiro acadêmico do Livres. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Notícia dessa terça-feira, 14 de janeiro de 2020. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, nós trazemos para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Professor Paulo, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela disponibilidade. A gente vai conversar principalmente sobre os impactos desse conflito entre Estados Unidos e Irã para o Brasil, mas antes, até para contextualizar um pouco, eu queria pedir uma visão mais panorâmica do senhor sobre essa situação. Vamos tentar contextualizar historicamente para que a gente tenha uma visão muito clara. Também, digamos, uma motivação política do presidente Trump por razões eleitorais ou eleitoreiras internas. Aliás, tudo que o presidente Trump faz tem uma razão eleitoreira, não é? Desde a sua campanha, a sua eleição, e uma das suas motivações principais é desmantelar tudo aquilo feito na administração anterior do presidente Barack Obama, desmantelando tudo aquilo que os americanos fizeram desde Bretton Woods, desde 1944, ou seja, o sistema multilateral de comércio iniciou uma guerra insana, uma guerra comercial e tecnológica contra a China, elegendo a China ou reafirmando a China como adversária, enfim, uma série de coisas. Um outro desmantelamento do que foi feito pelo Barack Obama, que foi o famoso programa, ou melhor, o controle do programa nuclear iraniano, Acordo de Genebra em 2015, um acordo extremamente difícil, não é? Que foi denunciado pelo presidente Trump e que reiniciou uma campanha de hostilidade contra o Irã, introduzindo sanções unilaterais e ilegais, tanto do ponto de vista do acordo do P5+1, os países membros do Conselho de Segurança e a Alemanha, e também do ponto de vista do direito internacional, não é? Então, você tem aí um contexto muito complicado e de forma bizarra, de forma até estranha, Estados Unidos e Irã foram aliados indiretamente no combate ao Estado Islâmico, tanto no Iraque quanto na Síria, né? O Estado Islâmico, o califado anunciado 3 anos atrás pelo Bagdadi, foi combatido por forças pró-Irã, não é? Forças do Assad, evidentemente, mas também por forças americanas, forças russas, forças turcas, etc. Então, diretamente, nós tivemos uma aliança tácita entre Irã e Estados Unidos para o combate ao Estado Islâmico, que era o perigo imediato para a região, não só para a Síria, para o Iraque, para outros países lá da região. Isso foi feito e o presidente Trump tem uma visão um pouco distorcida das relações internacionais, das relações bilaterais. Nós vemos políticas absolutamente contraditórias em relação ao programa nuclear iraniano, digamos assim, e ao programa nuclear da Coreia do Norte. Ele acaba de cumprimentar o Kim Jong-un pelo seu aniversário, tem sido muito leniente com a Coreia do Norte, depois de ter ameaçado a Coreia do Norte de destruição, enfim. Professor, falando um pouco mais agora sobre o outro lado desse conflito, como a gente deve entender o papel do Irã no Oriente Médio, em particular, e também no mundo? O Irã é a grande potência regional desse Oriente Médio ocidental, digamos assim, e tem os seus inimigos na região, a Arábia Saudita, em primeiro lugar, as monarquias do Golfo Pérsico, etc. E o Irã financia, evidentemente, milícias em outros países para aumentar o seu poder. É o caso dos Houthis, do Iêmen do Norte, é o caso de alguns grupos armados no Iraque ou na Síria.
Embaixador, pensando no contexto mais específico da relação entre Estados Unidos e Irã antes do ataque, o que significa concretamente a morte do general Soleimani? Então, o general Soleimani, ele era um grande organizador, não só da Guarda Revolucionária Iraniana, não é, da Força Quds, como também um organizador dessas milícias armadas nos países vizinhos, na Síria e no Iraque, sobretudo, mas não apenas. Ele aparentemente está envolvido em diferentes ações externas ao Irã nos últimos 10 ou 15 anos. Enfim, o que aconteceu mais recentemente é que houve novas ameaças contra o Irã pelos Estados Unidos, pelo presidente Trump especificamente, depois de ter ameaçado retirar suas tropas da Síria, do programa de combate ao Estado Islâmico, que os generais não recomendaram. O general Soleimani estava justamente tentando expulsar as forças americanas da região, do próprio Iraque, da Síria, etc. E ele provavelmente está atrás dos protestos feitos na semana anterior contra a embaixada americana em Bagdá. A inteligência americana detectou possíveis novos ataques, seja a própria embaixada, seja em outros alvos de forças americanas no Iraque ou na Síria, e a inteligência americana, então, informou ao presidente Trump que tomou essa decisão de fazer um assassinato, não é? Se trata de um assassinato como foi feito anteriormente. O próprio Obama usou drones para eliminar inimigos na região, não é? Houve até um cidadão americano de crença islâmica que foi assassinado por um drone no Iêmen, não é? Provavelmente envolvido naquele ataque a um barco militar americano algum tempo antes. Então, essa questão do assassinato dirigido, ou seja, de ataques preventivos, tem um estatuto ambíguo no direito internacional, não é? Em princípio, a Carta da ONU autoriza operações de uso da força em casos legítimos de ataque, mas também autoriza o uso da força preventiva quando há uma ameaça real, não é, percebida, de ataque ao seu território, à sua jurisdição, a cidadãos, e aí esse Estado membro da ONU pode usar da força bruta, mas ele precisa comunicar à ONU, ou seja, o Trump atuou de forma unilateral, sem comunicação ao Conselho de Segurança, sem dar as provas de que o general Soleimani estava envolvido nessa preparação de ataques e o eliminou. E os iranianos revidaram, até modestamente, não é? Eles atacaram 2 unidades de forças militares, mas eles estavam alertados antes e não houve nenhuma perda. Mais um show, não é? Mais uma demonstração de força para o público interno do que propriamente uma operação estratégica de caráter militar. Muita gente tem falado que essa escalada de tensões poderia levar até a uma terceira guerra mundial. Isso é um alarmismo ou esse risco existe de fato? Muitos observadores, cronistas, jornalistas, acadêmicos falaram em terceira guerra mundial, o que evidentemente está excluído. Tem um famoso artigo no Times de Londres, de 4 dias atrás, do famoso historiador Niall Ferguson, dizendo que pode excluir terceira guerra mundial, não vai haver, e mesmo a possibilidade de um conflito direto Irã-Estados Unidos está aparentemente excluído. Há uma tentativa de amainar esse clima de tensão. A própria reunião da OTAN em Bruxelas, na sede da OTAN em Bruxelas, na terça-feira, recomendou moderação, contenção, diálogo, solução pacífica. Então, aparentemente, há um arrefecimento das tensões guerreiras, mas tudo pode acontecer. Nós temos diferentes forças terroristas orientadas ou não pelo Irã, espalhadas pelo Oriente Médio, na África do Norte, na própria África Oriental, que podem sim fazer atentados contra alvos americanos, contra cidadãos americanos, seja na África, no Oriente Médio, ou na própria Europa, não é? E não está excluído nos Estados Unidos. Nessas especulações sobre guerra, alguns analistas chegaram a falar até na possibilidade de formação de um bloco militar entre Irã, Rússia e China para enfrentar os Estados Unidos. Os interesses desses países se encaixam mesmo? Tem alguma chance real disso acontecer?
A China tem um comportamento muito responsável, não é? Ela, evidentemente, transaciona com o Irã, ela é uma grande importadora de petróleo, ela continua a sustentar, por exemplo, o Irã ou a Venezuela na América do Sul. Tanto a Rússia também não tem nenhum interesse num aumento de tensão, ainda que o Putin tenha muito interesse em, digamos, atacar os Estados Unidos, não é, para demonstrar que que a Rússia ainda é uma grande força atuante no plano internacional, sobretudo no seu entorno regional, não é? O Oriente Médio é hoje claramente uma zona de influência da Rússia. A China tem interesses basicamente econômicos, comerciais, e não vai se envolver numa aventura desse tipo. A Rússia, sim, que faz um jogo ambíguo com a Síria, com a Turquia, com o próprio Irã, mas não acredito que haja possibilidade de haver um bloco ostensivamente anti-americano, entende? Isso seria aumentar o nível de tensões a níveis insuportáveis, enfim, que nem a China nem a Rússia poderiam enfrentar o poderio estratégico americano. Agora, existe uma outra consequência, assim, muito mais grave, que pouco se tem falado, os observadores, os comentaristas, que é o aumento da proliferação nuclear, porque o Irã anunciou que se considera desligado dos acordos de Genebra de 2015 e pretende acelerar o seu processo de enriquecimento de urânio. Isso pode incitar outros estados, não só na região, a Arábia Saudita, por exemplo, mas a própria Coreia do Norte, no início do ano, considerou-se desligada de qualquer compromisso de contenção no plano de testes com mísseis balísticos ou testes nucleares. Então, há um aumento perigoso das ameaças de proliferação na região e fora dela. Falando dos assuntos que mais nos interessam imediatamente, eu queria perguntar 3 coisas. O maior impacto desse conflito para o Brasil são as variações do preço do petróleo. Qual deveria ser a postura da nossa diplomacia e, por fim, como avaliar a condução que vem sendo dada a esse tema pelo governo Bolsonaro? Do ponto de vista do Brasil, claro, foram mencionados os perigos imediatos, que é o aumento do preço do petróleo, com repercussões internas. Isso ocorreu já meses atrás, quando houve aqueles ataques de drones contra a refinaria na Arábia Saudita. Essa volatilidade do petróleo ocorre por diferentes motivos, às vezes simples boatos, às vezes acidentes, não é? Pode ocorrer em plataformas ou guerras civis, enfim. Então, a volatilidade é um elemento intrínseco ao mercado do petróleo, mas isso se acomoda em 2 ou 3 meses com novos fornecedores, aumento da produção. A própria Arábia Saudita sempre foi um regulador do mercado de petróleo em aliança com os Estados Unidos quando havia problemas com outros fornecedores, não é? Seja na África, seja em outros países. Então, há uma pressão evidente nesse mercado do petróleo, que poderia aumentar mais se, por exemplo, o Irã decidisse afundar 1 ou 2 transportadores de petróleo no Estreito de Hormuz, não é? O que impediria, talvez, a passagem de 30% do fornecimento mundial de petróleo, do Iraque, do Kuwait, dos Emirados Árabes, etc. Então, seria um impacto muito importante. Não creio que o Irã chegaria até essa fase, não é? Porque seria um confronto direto com interesses não apenas americanos, mas ocidentais, não é? O que há em outros planos para o Brasil, enfim, esse alinhamento indesejável, lamentável, não apenas aos Estados Unidos, mas ao governo Trump, nos coloca numa situação de, teoricamente, não inimigos, mas países inamistosos em relação ao Irã, que é um grande parceiro comercial. Mesmo na fase de sanções americanas ou sanções ocidentais contra o Irã, o Brasil sempre manteve a sua autonomia comercial, fornecendo os bens que ele fornece a vários países do Oriente Médio: carne halal, grãos, açúcar, vários produtos agrícolas ou o que for possível haver de intercâmbio, né? E muito favorável ao Brasil. O comércio do Brasil tanto com a China como com os países lá do Oriente Médio é muito favorável ao Brasil, liberam bilhões de dólares em favor da nossa balança comercial.
Então, o Irã poderia se abastecer desses produtos, que nada tem de exclusivos ao Brasil, em outros mercados. O grande perigo para a gente é perder um país que nos fornece 2 ou 3 bilhões de dólares de superávit comercial por ano e, sobretudo, caracterizar o Brasil como aliado a um país, e isso não figura na nota do Itamaraty, que desrespeita o direito internacional. É evidente que o presidente americano despreza o direito internacional, despreza a ONU, despreza o multilateralismo. O fato é que a nota do Itamaraty não faz nenhuma menção ao direito internacional, que deve figurar em qualquer declaração, e não precisaria ser feita, mas se houver uma declaração de uma chancelaria, a chancelaria brasileira sempre, em todos os momentos até este governo, se referiu ao direito internacional, ao multilateralismo, à mediação, à solução pacífica de controvérsias, ao uso da ONU, etc. Então, é estranho que o Brasil não mencione direito internacional e se proclame como opositora de todos os terrorismos, mas é claro que isso é uma linguagem ambígua para alinhar-se à postura americana. Isso é muito ruim para o Brasil. É muito ruim porque mesmo países ocidentais, aliados dos Estados Unidos na OTAN, proclamaram a necessidade de respeitar o direito internacional, haver contenção no uso da força, usar a mediação, meios pacíficos, ou seja, os próprios aliados ocidentais que participam não do programa nuclear iraniano, não é, desse controle, recomendaram moderação e não apoio à luta contra o terrorismo, que demonstra claramente a adesão à linha americana nessa vertente. Eu acho isso muito ruim para a nossa diplomacia. Professor, muito obrigado por essa entrevista. Para finalizar, eu queria saber do senhor o que é que a gente pode esperar como cenas dos próximos capítulos. Veja, eu acho que a situação tende a se acalmar, felizmente, porque nem o Irã, nem os Estados Unidos têm interesse em se envolver em guerra. O Trump disse que não envolveria os Estados Unidos em nenhuma guerra, mas é claro que ele não consegue retirar tropas americanas de diferentes cenários estratégicos, não é? Os generais do Pentágono têm as suas preocupações, seja no Oriente Médio, seja na Ásia Pacífica, em outras regiões. Então, ele não quer ter novas guerras, iniciar novas guerras e, sobretudo, ter que trazer cadáveres americanos de volta à pátria. Seria muito ruim para os objetivos eleitorais do Trump. E vamos ficar, mais uma vez, claramente certos disso. Todas as suas atitudes são tomadas no plano eleitoral, em relação à OTAN, em relação à ONU, em relação à Coreia do Norte, em relação à China, em relação ao Irã, em relação ao Oriente Médio. Tudo é cálculo eleitoral, eu diria até eleitoreiro, lamentável. E o plano mais importante que eu considero, que foi a vitória parcial do P5+1 no programa nuclear iraniano, hoje aparentemente está sabotada pela própria ação americana. Eu acredito que os 5 países, menos os Estados Unidos, não é, vão se esforçar para manter esse acordo ou para fazer com que o Irã continue aceitando a contenção, né, que prevê 15 anos de cessação de enriquecimento de urânio, etc. E esse lado da proliferação, ou seja, a ameaça de uma proliferação expandida, ampliada a outros atores significativos do Oriente Médio ou de outras regiões, é o lado mais preocupante que eu vejo, é o lado mais prejudicial à paz e à segurança no mundo por uma ação irresponsável como a do Trump, que, como eu disse, desrespeita o direito internacional. Essa é a minha avaliação dessa questão. Muito obrigado. Esse foi o Livro de Notícia dessa terça-feira, 14 de janeiro de 2020. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, acompanhe com a gente os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos e continue acompanhando o nosso trabalho. Obrigado e até amanhã.